Graça e paz, estamos aqui para o nosso terceiro vídeo, do Devocional de Páscoa. Nesse devocional que nós estamos meditando sobre o desataque que Deus quer trazer sobre nós esse ano, Esse ano o tema da nossa igreja é desatando líderes em cada território. E vimos também que como é importante para que vivamos esse desataque, é um desatar no espírito, que nossa alma não esteja tão densa, não esteja tão resistente ao que Deus quer fazer em nós. Por quê? Por que é importante trabalharmos a alma para viver um desatar no espírito? Imagina que o espírito é como um rio que quer fluir de dentro de você, De dentro de nós. E a alma, ela está aqui entre o nosso interior e o nosso exterior. E o espírito quer se manifestar de dentro para fora, tá? Então se a alma estiver muito densa, ela vai fazer resistência a esse fluir dessas águas, Vai ficar retido o que Deus quer fluir, não vai conseguir se expressar aqui fora. Não vamos conseguir nos manifestar espiritualmente. E é isso que muitas vezes tem acontecido. Nossa alma está tão densa que nós, quando vamos nos manifestar em nome de Deus, nos manifestamos de maneira almática e não espiritual, porque o espírito não consegue fluir. Então a gente vai trabalhando e ainda tem muita coisa aqui, mas já não está tão resistente assim, Quando o espírito se manifestar, ele vai se manifestar sujo dessas coisas que estão aqui dentro, sabe? Que estão na alma. Então, e também não são apenas coisas, quando fala sujo, pode parecer pecado, mas não são apenas coisas pecaminosas que fazem resistência a Deus, mas às vezes um desejo muito arraigado que você tem e que você não abre mão, Vou te dar um exemplo de quando eu era mais jovem. Quando estava começando minha vida profissional, o meu sonho era ser uma intelectual reconhecida. Eu queria escrever livros sobre filosofia e as pessoas me reconhecerem, eu ser chamada em congressos. Esse era o meu desejo. Mas tem algo de pecaminoso nisso? Não, de maneira nenhuma. Mas eu já sabia que isso era conflitante com o que Deus estava pedindo de mim. Então, se eu ficasse com esse desejo ali, isso já tem tempo, eu já abri mão desse desejo. Se eu ficasse com esse desejo ali arraigado, ele fica fazendo resistência a esse fluir dessas águas. Então, vamos supor que Deus me chame para ensinar a igreja. E aí eu vou ensinar a igreja, mas sem abrir mão desse desejo. O meu ensino sairia contaminado desse desejo, talvez com vaidade, talvez com desejo de reconhecimento. Entende? Percebe? Então, para que nós possamos nos fluir de maneira desatada em cada território que Deus nos chamou, no espírito, nós precisamos permitir que a alma seja limpa, seja curada, tá? E nós vimos nos vídeos anteriores que Paulo ora para que os efésios, eles sejam, primeiro, nós vimos no vídeo anterior, tenham espírito de sabedoria e revelação, abram a mente, sejam iluminados para ver a grandeza da vocação. Isso eu falei no vídeo anterior. E nesse vídeo nós vamos ver o terceiro ponto, que é o quê? No verso 19 ele diz assim, e qual, porque ele está continuando a fala dele, e qual, para que vocês vejam qual a sobreexcelente grandeza do seu poder, do poder de Deus, sobre vós, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e o pondo à direita nos céus, à sua direita nos céus. Em outra versão, que eu acabei não trazendo a Bíblia aqui, diz que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. E para mim, isso é muito forte, é muito poderoso, Porque não é qualquer poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Então, ele diz o quê? Para que vocês reconheçam, eu oro para que vocês reconheçam, para que vocês tenham noção, para que vocês compreendam o tamanho do poder que opera em vocês. O tamanho do poder que flui de você. Que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Então, esse poder não é pouco poder, é muito poder. A morte era o último inimigo a ser vencido, porque foi a morte a principal consequência do pecado. Quando Adão e Eva pecaram,
né? E o castigo que Deus trouxe sobre eles foi o quê? Que quando eles comessem do fruto, eles morreriam. Então, a morte é a consequência direta do pecado. Mas em nós opera um poder que vence a morte. E eu queria que você pensasse a morte não apenas fisicamente, mas morte como ausência de vida. Deus quer nos desatar nos diferentes territórios. Olha para os territórios, para os seus territórios: profissional, familiar, relacionamento amoroso, seu casamento, sua relação com os filhos, sua vida profissional, suas finanças. Olha para os seus diferentes territórios. Onde há falta de vida? Onde está faltando vida? É aí que Deus quer usar o poder dele que opera em você, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Então, em você opera o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Então, por que na sua vida a morte? Porque você tem convivido com a falta de vida como se fosse vontade de Deus. Não, não é vontade de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Nosso Deus não é um Deus de morte, é um Deus de vida. É um Deus que onde tem morte, a vida opera. E ele chega, a vida opera. A vida renasce. Então, eu quero que você tenha... Minha expectativa é que você esteja enxergando o que Deus está fazendo conosco. Porque no ano passado, ele falou sobre que quer que nós nos movamos no poder do Espírito. Esse ano, ele fala sobre desatados em cada território. Então, Deus não é uma coisa que, é para se mover no Espírito só em 2024, agora não mais. Não. É uma pedagogia. Deus está nos moldando na vontade dele. Então, se nós continuarmos a andar nas palavras que ele liberou para nós vamos nos mover no poder do Espírito de maneira desatada em cada território. Então, onde que voltando aqui, perdão, você percebe o que Deus está fazendo conosco? Nos levando a nos mover no poder do Espírito em cada território. E que poder do Espírito é esse? O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Que poderoso, né? Então, e mais ainda, nós estamos em Páscoa. Em Páscoa, que é a festa onde Jesus derrotou a morte na cruz. Então, a Páscoa, ela não é a festa da morte de Jesus, ela é a festa da vitória sobre a morte de Jesus, sobre a morte. É a festa em que Jesus venceu a morte. Porque muitas vezes em Páscoa nós lembramos muito da crucificação, e não está errado. A crucificação, ela foi necessária, mas a verdadeira Páscoa é a morte, é a vitória sobre a morte da cruz. É a ressurreição. E é esse poder que opera em nós. É nesse poder que Deus quer que nós nos movamos de maneira desatada em cada território. Então, meu irmão, minha irmã, olhe para a sua vida. Onde há falta de vida, onde há falta de novidade, de alegria, de renovação, onde você tem vivido uma mesmice, uma rotina entediante, uma morte mesmo, sabe? Aquela coisa que parece que só tô fazendo porque sou obrigada. Não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. E não é essa a vontade de Deus para a sua vida. A vontade é que tenha vida. E vida gera vida. E a vida, ela é viva, né? Ou seja, está sempre em movimento. O próprio Espírito está em movimento. Então, a nossa vida também está em movimento. Para caminhar para o fim, sem brincadeira, mas de verdade, caminhando para o fim, eu quero que você reflita. Onde na sua vida você tem convivido com a morte, ou seja, com a ausência de vida, como se fosse algo da vontade de Deus. E aí você inclui também no seu corpo, que eu esqueci de falar, né? Onde no seu corpo, aquela dorzinha que fica ali, você está convivendo com ela, esquecendo que o poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos opera em você.
Não é essa a vontade de Deus. Que nessa Páscoa nós vivamos esse desatar do Espírito para que a gente viva no poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos em todos os territórios das nossas vidas. Amém?